A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671 1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente 359 Centro, 3671 3809. Veja hoje no Jornal da Cidade, alunos do Cefet estudam a transmissão de energia sem fio. Conheça o trabalho da APAC de Paracatu. Acessar redes sociais várias vezes durante o dia pode afetar o desenvolvimento dos jovens e também causar doenças. Pesquisa mostra que 40 milhões de brasileiros foram afetados pela seca e também pelas inundações. Nos destaques policiais em Paracatu, PM prende jovem de 18 anos com uma pedra de crack no bairro Paracatuzinho. Pesquisa mostra que aprendizado do ensino médio no Brasil não teve evolução em 10 anos. Tem as vagas de emprego disponíveis na Bolsa do Cine de Paracatu e ainda entenda a prisão do ex-presidente Michel Temer. Tudo isso e muito mais agora no seu Jornal da Cidade. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Boa tarde a você que nos acompanha aí no nosso portal mbnews.tv.br. Nosso boa tarde também especial a vocês que nos acompanham no Facebook /mbnews ou então vocês aí que nos acompanham também no YouTube, no canal Jornalismo Paracatu e, é claro, vocês que nos acompanham aí na sua TV, aí na sua sala, no seu trabalho ou então em qualquer lugar aí da nossa cidade. A gente começa a edição de hoje falando do assunto que dominou a mídia e as conversas desde o fim da manhã de ontem. O ex-presidente Michel Temer foi preso em São Paulo ontem pela Força-Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro e deve depor à Polícia Federal ainda nesta sexta-feira. Alvo da Lava Jato do Rio, Temer e Moreira Franco, que é ex-governador do Rio de Janeiro e também ex-ministro, passaram a primeira noite na prisão. O Jornal da Cidade preparou um histórico dos passos dessa prisão e por que ela aconteceu. Veja. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro,
ordenou a prisão de Michel Temer e mais 9 pessoas. No segundo passo, Temer foi preso em São Paulo e foi levado ao Rio de Janeiro. Ele é alvo da Lava Jato do Rio. A prisão teve como base a delação de José Antunes Sobrinho, dono da construtora Engevix. A investigação está relacionada às obras da usina nuclear de Angra 3. O Ministério Público diz que a construtora, uma das empresas do consórcio responsável pela obra, pagou propina de mais de R$1 milhão ao grupo de Temer. O dono da Engevix, José Antunes Sobrinho, disse em delação premiada que pagou propina a pedido do Coronel Lima, amigo de Temer. Uma reforma no imóvel de uma das filhas de Temer, Maristela, teria sido usada para disfarçar o pagamento da propina. No pedido de prisão, o juiz Marcelo Bretas argumentou que Temer é líder da organização criminosa e responsável por atos de corrupção. Além desta investigação, Michel Temer responde a outros 9 inquéritos. E em nota, o advogado Eduardo Carnelós disse que a prisão de Temer constitui mais um e dos mais graves atentados ao Estado democrático e de direito no Brasil. Segundo ele, não há nenhuma prova que aponte participação de Temer nessas acusações. Mudando de assunto, sabe aquela hora que você precisa carregar seu celular e não encontra nenhum lugar? Um grupo de pesquisadores do Cefet de Belo Horizonte tenta resolver esse problema. Em laboratório, eles estudam a transmissão de energia sem fio. A cena é comum. Em lugares como aeroportos e rodoviárias, as tomadas são disputadas. Recentemente, essa dependência foi tema de um comercial da Samsung, que alega ter baterias de celulares mais duráveis que a da grande rival Apple. Mas o fato é que quase tudo que usamos hoje em dia depende dos fios. No que depender destes pesquisadores, é possível pensar em um futuro em que o carregamento de aparelhos possa ser feito longe das tomadas. A tecnologia não é nova, essas tecnologias. A tecnologia de bobina ressonante ela veio com Tesla no início do século passado, né? Então a gente só está aprimorando essa tecnologia. E a tecnologia de rectenas também foi proposta na década de 60, né? Mas ainda de uma forma muito incipiente. Então hoje o que a gente tem feito é aplicar novos componentes eletrônicos, aumentar o alcance, aumentar a eficiência e aplicar em diferentes tipos de cargas que hoje existem disponíveis no mercado e não existiam na época. A transmissão de dados sem fio é uma realidade que conhecemos bem. Basta ligar o Wi-Fi e músicas, textos, vídeos chegam aos nossos celulares e outros dispositivos móveis. As pesquisas feitas aqui apontam para tecnologias em que o mesmo aconteça com relação à energia. O grupo de estudos tem 10 anos e vários trabalhos já foram desenvolvidos. A gente vai captar a energia, nesse caso principalmente do Wi-Fi, e vai transformar essa energia para poder alimentar uma carga. Nesse caso aqui eu estou utilizando um LED para poder simbolizar aqui e deixar mais claro o método de funcionamento. A ideia é que, por exemplo, a gente coloque na fachada de vários prédios, porque normalmente o Wi-Fi a gente já utiliza ele, então nada mais útil do que, por exemplo, colocar janelas para tentar captar essa energia e assim fomentar, por exemplo, a alimentação de pequenas cargas como sensores, por exemplo. Usado como uma pulseira, né, ou um bracelete, e que ele, da mesma forma que as outras antenas, ele vai captar a energia eletromagnética do ambiente e transformar em uma fonte de energia para carregar pequenas cargas ou recarregar o seu próprio celular, o seu relógio. O roteador ele já fornece ondas eletromagnéticas para o ambiente para que a gente consiga fazer transmissão de dados. Bem, como essa energia já está disponível no ambiente, por que não reaproveitá-la? Então, a ideia do projeto foi justamente essa, tentar fazer um dispositivo que conseguisse captar essa energia que está sendo desperdiçada no ambiente para a alimentação de cargas de baixo consumo. Aí, nesse caso, a gente está fazendo uma colheita de energia, simulando aqui um ambiente que já tenha fontes de energia eletromagnética. Esse módulo então vai ser responsável por captar essa energia e disponibilizar para o sensor. No caso desse sensor, que a gente pode ver, ele não é alimentado por nenhum tipo de bateria. A única fonte de energia dele exclusivamente o roteador. Bacana. Essa energia de alta frequência. É um sensor de temperatura. É um sensor de temperatura. E mostrando através desses LEDs a temperatura medida. Um dos grandes diferenciais das pesquisas é aproveitar a energia que já existe no ambiente e que muitas vezes é desperdiçada. E nós temos nos esforçado em coletar energias que normalmente não são aproveitáveis. Então a gente
começou com a energia eletromagnética, que está disponível no espaço devido a várias fontes, celular, Wi-Fi, Bluetooth, existem várias fontes que radiam essa energia todo o tempo. Então, a gente começou a pesquisar outras fontes que poderiam se adicionar a essa fonte eletromagnética. Uma delas é a energia luminosa, que é das lâmpadas, que é uma energia que a gente tem que usar como seres humanos no nosso dia a dia, mas grande parte dela não executa um fim útil, ela é desperdiçada. Então a ideia é a seguinte, a gente utilizaria a energia eletromagnética em conjunto com a energia luminosa, e isso nos abre um caminho também para outras fontes. E agora uma dica sensacional para você, a novidade em calçados que você quer. Pois bem, na Ricardo Calçados tem toda a semana os lançamentos mais legais e mais confortáveis e o que é melhor, com as melhores condições de pagamento. Na Ricardo Calçados tem calçados adulto, infantil, feminino, masculino e muito mais. Tem também área fitness completa, com tudo que você precisa, é claro, para praticar aí o seu esporte preferido. Na Ricardo Calçados você paga em até 6 vezes e ainda participa da promoção Salário na Mão, com o sorteio de um salário mínimo na próxima quinta-feira, dia 28 de março, aqui no seu Jornal da Cidade. Portanto, faltam 6 dias. Ricardo Calçados, no início da Rua Joaquim Murtinho, número 80. Passe lá. Olha só, e se você está à procura de emprego, veja as vagas disponíveis na Bolsa do Cine, aqui em Paracatu. 8 vagas para vigilante com salário de R$ 1.642. 10 vagas para carpinteiro, salário R$ 1.634. Uma vaga para mecânico de manutenção de caminhão a diesel, salário R$ 2.000. Uma vaga para instrutor de autoescola, o salário R$ 3.000. Uma vaga para jardineiro, salário R$ 1.300. Uma vaga para técnico de planejamento de obras, salário R$ 2.200. 2 vagas para caldeireiro montador, salário R$ 1.900. 2 vagas para auxiliar de eletrônica, o salário R$ 998, mais 30% de comissão. Uma vaga para eletricista montador, salário R$ 998, mais 30% de comissão. Uma vaga para técnico em telecomunicações, salário R$ 1.250, mais 30% de comissão. Uma vaga para operador de retroescavadeira, o salário R$ 2.000. Uma vaga para mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, salário R$ 1.000 mais comissões. E uma vaga para desenhista técnico, salário R$ 2.000. Vamos agora falar de futebol. Nesse fim de semana acontecem os jogos da última rodada da fase de classificação do Campeonato Brasiliense. Confira os confrontos e como está a tabela de classificação. Os jogos da 11ª rodada do Candangão acontecem todos no mesmo horário, às 15h30. No estádio Agostinho Lima, o Sobradinho recebe o Santa Maria. No estádio Diogão, Formosa joga contra o Capital. No estádio Bezerrão, o Gama recebe o Taguatinga. No estádio Serra do Lago, Lusiânia e Real. Já no estádio Mané Garrincha, o Brasiliense recebe o Lanterna Bolamense. E no estádio Abadião, o Ceilândia joga contra o Paracatu. Diante dos resultados da 10ª rodada, a classificação está da seguinte forma. Em primeiro permanece o Gama com 28 pontos. Em segundo, o Brasiliense tem 25. Em terceiro, Lusiânia com 18. Em quarto, o Real com 17. O Paracatu aparece em quinto lugar com 15 pontos. Em sexto, o Capital tem 14 pontos. Mesma pontuação do Sobradinho, que está em sétimo. E fechando a zona de classificação em oitavo, Formosa com 13 pontos. Em nono aparece o Ceilândia com 9 pontos. Em décimo, Taguatinga tem 7. Rebaixados para a segunda divisão, o Santa Maria com 3 pontos e o Bolamense, que tem 1 ponto na competição. Nós vamos continuar aqui na torcida para o time do Paracatu conseguir mais uma vitória. E a seguir, conheça o trabalho da APAC de Paracatu. No JC dos Bairros, você vai ver que moradores estão pedindo para que asfaltem as suas ruas. Pedido de ajuda de uma paracatuense que passa por um momento difícil, você também vai ver no nosso próximo bloco. Nós voltamos já.
É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. O futuro tem um ponto de partida. Eu quero pro futuro, com certeza, abrir um negócio aqui na cidade. Eu pretendo trabalhar na área privada. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Ter um mestrado, um doutorado. Para se aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Sicoob. O melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em sicobprevi.com.br. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.